aqui, vou colocar para gravar, não tem problema. O que é que a gente está discutindo? Sobre a parte gerencial, renda, privatização. Eu vou colocar bem aqui, aqui no chat, um conceito aqui rápido de internet. Ó, administração gerencial. Também tem o linear, plano diretor, reforma do Estado. Mas bora para a parte que interessa. É uma gestão pública mais compatível com avanços tecnológicos, mais ágil e mais descentralizada. Quando a gente tem aplicativos para serviço público, quando a gente consegue fazer coisas... Por exemplo, vocês já viram... Mas quem mora em prédio não vê. Deixa eu ver aqui. Quem mora em casa já viu a conta da Celpa chegando? Como é que é? É um rapaz que vai entregar, não é? Ou não? Certo. Mas tu já viu de onde a conta sai? É de um aparelho, né? Pendurado no pescoço dele. Aham, Aí ele vai já lá, vi. mede. É uma impressora altamente bam, bam, bam. Ah, então isso já significa que é um exemplo de administração pública gerencial. Isso é um exemplo de modernização de um serviço que antigamente era público, porque não é vendido, né, Equatorial agora. Sim. Então, a gente já tem avanços nesse sentido. Isso é um exemplo de privatização. Por exemplo, as estradas, que a gente estava falando antes de começar a gravar. A maioria que são privatizadas são em regiões mais ricas, porque a renda é maior. Então, é possível se pagar por esse serviço. Mas, de repente, se a gente pagasse pedágio Belém-Marituba todo dia, indo e voltando, ia ter um impacto no bolso de quem é o usuário daquele serviço, né? Em outras regiões, isso acontece há mais de 20 anos, então todo mundo já está... A renda é mais alta, funciona melhor, tá? Então, Dani, a questão da gerencial é uma característica. Nós estamos na era de estarmos na gerencial, que é uma era de modernidade, eficiência, avaliação de desempenho, controle dos resultados, tudo isso. Agora, se está sendo aplicada, é outra história, mas a época é Ah, dela. entendi. Entendi. A gente já está nessa época, né? Alguns lugares conseguem, outros não. Porque como eu vi que estava lá nos 3 pilares, né? Administração patrimonial, burocrática e gerencial, aí eu imaginei que agora a gente já estava na gerencial, só que eu não percebi, tipo, muitas características atuais da gerencial, e por isso que eu fiquei confusa. Então, É, na verdade, a gente está na era, mas não está... isso. A gente está no tempo. A gente tem Entendi. tudo para que aconteça. Agora, se vai acontecer ou como vai acontecer, né? Entendi. E então, o que acontece? Esses materiais lá que estão todos postados, aí tem até outros que eu deixei para essa Eu semana aí, vi. só para separar. O que acontece? São artigos e leituras, publicações de revistas que falam da teoria, falam daquilo que a gente já falou aqui em sala de aula, só que fala de uma maneira mais aportuguesada, mais aplicada, mais exemplificada. Mais Então, prática, né, professor? mais prática, pronto. Então, é tipo assim, faz mais sentido quando a gente estiver lendo aquilo, da aplicação dela no dia a dia. Então, a gente, por exemplo, com toda essa história de pandemia e crise econômica, o estado do Pará está com um cofre positivo. Vocês viram que o maior socorro que teve no... Meio milhão, professor. Meio milhão. E, Foi, de todos os estados. tipo assim, o leso, o pobre, o do norte, o que só mora indígena, né? Que a gente às vezes ouve falar de maneira assim preconceituosa. Aí a gente pula
e abre socorro para salão de beleza, para cabeleireiro, para autônomo, para catador de latinha, para um monte de outras coisas. Então, quer dizer, foi uma maneira, Fundo Esperança, CNPJ, é por isso que a gente estava brincando lá no começo, falou assim, olha, chegou a Dani, a que vai receber a maior parte dos socorros do Estado, né? Porque até o serviço de academia foi agraciado. Então, quer dizer, talvez isso seja destaque daqui para frente. Porque estava todo mundo conformado que ia ser prejuízo. E aí, do nada, acontece. Aí gera polêmica, muita gente fala que é o mínimo, mas vai ter volta, mas é isso, mas é aquilo. Aí cabe a gente observar o que vai acontecer, se vai ter volta do anzol, se não vai. Mas, enfim, a gente está falando de aplicação de técnicas, né? de teoria. E aquele restante dos arquivos que eu coloquei essa semana, de novo, eu estava organizando ali tudo, dando uma geral, aí resolvi compartilhar ali com vocês. Por quê? De novo, o mês de março é comprido. A gente ainda não vai sair tão cedo, tem 5 semanas ainda de mês de março. Só que quando a gente for para abril, é muito rápido, vai ser na primeira. Vocês estão acompanhando o calendário de vocês? É Dia praticamente. 12. Hã? Acho que ela começa dia 12. Pois é, então Eu praticamente, perdi meu calendário. praticamente em abril só tem uma semana. Aí eu falei, bom, bora organizar logo isso daqui. Aí eu parei, dei uma organizada na semana passada. Aqui eu coloquei de novo, que é para dar tempo da gente ler, surgir dúvidas como surgiu agora, né? E aí a gente dá enfim, não ser pego de surpresa, fazer a nossa poupança, tirar o nosso notão na primeira, só administrar a segunda e Passa a resposta para mim. Aí eu tiro 10. na aula passada foi dada as respostas, tu não estava, não? Foi sim, eu tava Ainda. assim. Olha aí como a gente descobre. Agora já era. Vai ter que assistir depois lá no. Café deu-se. Então, olha, quando a gente, por exemplo, alguém vocês já começaram a ler? Já comecei a ler. Chegaram ali no consenso de Washington? Ai, não, o senhor colocou muita coisa, pessoal. Mas é tudo pequenininho. Quando tu for abrir, é uma página, duas, é só. Eu li um artigo que tinha Ô, Dani, 20 mas o páginas. professor já colocou há 2 semanas isso aí? Mas é pra gente ir treinando, para não. E aí, o que acontece? A gente tem uma hora que essa disciplina, né, às vezes confunde um pouco lá com a do quarto semestre, que é a economia do setor público. Mas a gente vai focar de novo nas ferramentas. Então, o que o consenso de Washington falava? E é importante, né? Foi uma recomendação internacional elaborada em 1989 para propalar ou então para espalhar condutas econômicas daquele momento para combater crises e misérias em países subdesenvolvidos ou países pobres, principalmente na América Latina. Só que aí, vou até colocar aqui no chat um conceito aqui de internet para lá. Aí vocês vão acompanhando junto. O conceito de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 89. O que aconteceu em 89? Mesmo vocês nascendo depois de 89, em algum momento esse ano surgiu no colégio, surgiu no Enem, alguma coisa aconteceu em 89. Foi a crise? De quê? Calma, que eu disse sobre isso. Foi a...
São esses tipos de questionamentos, quando a gente está lendo, que dá um bug, que a gente pergunta, que força a nossa memória grudar, né? A gente dá um... Eu vou até jogar aqui no Google para ver. Deixa eu ver. Grandes acontecimentos em 1989. Ah, pronto. Olha, se tu jogar no Google desse jeito, aparece a resposta. Porque foi um acontecimento internacional. A queda do Muro de Berlim. Deixa eu ver aqui. A queda de um rebelde desconhecido para ser... Capa da Veja, 1989, Berlim. Deixa eu ver se aparece aqui. O Consenso de Washington foi uma fundação internacional elaborada. Então, o que acontece? Capa, Veja, Muro. Consenso de Washington. A gente observa o seguinte: nesse período começou a se traçar, foi uma época de mais liberal, de mais liberalismo, e queriam que a América Latina passasse por isso. E aí, apesar de ser um fenômeno histórico de fora para dentro, a gente recebe influência, é como se a gente tivesse que seguir uma cartilha do resto do mundo para poder fazer a nossa modernização. E aí a gente começa a ter esse pensamento de mais liberalismo, porque representou na época, que hoje em dia, principalmente quem já nasceu nos anos 90, não faz sentido. Mas assim, a Alemanha de hoje não era a Alemanha dos anos 80, ela era partida no meio, então era ocidental e oriental. E aí, depois da queda do muro, elas costuraram e aí virou uma Alemanha capitalista dos dois lados. E era isso que era um movimento da época, fazer a América Latina ser capitalista. E aí, se vocês forem bons de memória e de ensino médio, 89 começou isso, anos 90. O que tinha 89 e 90 no Brasil? O quê? Eleição. Quem era o cara? Tinha Sarney. Era o Collor, rapaz. Eleição do 89, Collor. pô. E aí a gente tem o quê? A abertura. Lembra do colégio que tinha abertura dos portos das Nações Amigas? Então a gente teve a segunda abertura, que foi nesse momento de 89, 90 e tal. E aí, o que acontece? É como se a gente estivesse dizendo para o resto do mundo que a gente vai ser moderno, que a gente vai acontecer, que a gente vai... Enfim. E aí a gente começa a ter essa mudança para o que a Dani estava perguntando, para esse segmento gerencial, para essa administração gerencial. Quer dizer, foi um start econômico, foi uma movimentação econômica que vai refletir no start administrativo, do ponto de vista da administração, que é fazer com que tudo seja mais moderno, mais próximo do resto do mundo, mais europeu, mais americano, enfim. Foi assim a abertura do caminho para que a gente consiga crescer, tá? Aí aquilo que a gente estava falando anteriormente, estamos na época, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas a gente ainda dá uma patinada, mas foi um movimento que veio de fora para dentro, tá? Aí, então, ou seja, em outras palavras, o consenso de Washington é importante. Então, depois, com calma, vocês vão destrinchar. O que é esse consenso de Washington, professor? Você é demais. É o que a gente está falando, está no chat. Abre, tu tá vendo o chat aí? Está no computador ou no celular? Eu tô vendo. O consenso de Washington foi uma corrente, foi um pensamento.
Na época, o economista norte-americano, ele elaborou, tipo assim, um plano, e ele disse o seguinte: tem que ter movimento liberal. Quem é que está atrasado nos anos 80, nos anos 90? A América Latina. Então, eles migram isso. É por isso que, quando vocês forem ler nessas apostilas que estão aí Ah, nos tá, agora PDFs, entendi. eles migram esse pensamento. Ele chega com o pessoal da América Latina, eles chegam com os governos locais e, olha, é o seguinte, vocês são pobres, vocês são subdesenvolvidas, vocês têm que se desenvolver e vocês não adianta essa proteção toda, a economia fechada, sem concorrência, sem multinacional. Vocês têm que abrir esse negócio. Vocês têm que atrair concorrência para dentro do mercado de vocês. E aí a gente começa a ter, aí o México começa a abrir, Chile, Brasil, e aí a gente começa a ter seguir uma cartilha, de repente, talvez facilite. Eles fizeram uma cartilha, uma bula, como o país pobre deixar de ser pobre, como o país pobre se desenvolver. Então, grosseiramente falando, o consenso de Washington Um foi tutorial. isso, pronto, um tutorial internacional de como fazer. Porque na época o que marcou foi que a Alemanha era a última. Ela era a última que ainda estava dividido em duas. Tá? Então, ele sugere Entendi. esse tutorial aí, como ele Entendi, sugere obrigada. esse acontecimento. Tá? Não, mas aí isso que é o importante, é perguntar mesmo. É não ter vergonha, é dar uma de doido, falar, a gente vai e volta até que. Eu pergunto que eu sou ruim em história. Mas. Pois é, mas aí se tu é ruim de história, aí dá um bloqueio. Aí tu não pensa Não, desse lado. Aí tu, não, isso aqui não é história, isso aqui são ferramentas de gestão. Então, quando a gente é igual matemática, quem tem bloqueio de Fica matemática. economia. por isso que Então, na hora que eu tô lendo os artigos, eu demoro muito, porque aí parece coisas que eu não lembro, que eu não sei. Aí eu vou pesquisar e demora pra caramba. entendi. Não, mas aí não tem problema. É só tu trocar a maneira, a tua metodologia. Isso daqui, na verdade, são ferramentas. Então, todo administrador dos anos 80, 90 foi submetido a uma influência externa para desenvolver técnicas melhores. E aí talvez fique com a linguagem mais parecida. E aí a gente talvez melhore o entendimento. Cada um tem gente que risca, faz mapa mental, tem gente que faz resumo, tem gente que vai para o YouTube, tem gente que Eu faço meu resumo. liga para o outro, enfim. Eu gravo áudio. Olha aí, grava áudio e manda para o grupo sozinho, só tu no grupo. Eu mando pro Isaías, porque eu sei que ele escuta. Olha aí. Falar nisso, cadê ele? Nem tá aqui, né? Deve estar trabalhando. Então, tem muitas coisas que acontecem e a gente tem dificuldade de fazer essa nomenclatura. E tem... Deixa eu entrar aqui na plataforma de vocês, no NEAD. Tchan, 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 tchan. Artigo. Tem uns PDFs de revisão, né? 1, 2, 3, 4 e tal. Aí lá depois tem um assim escrito artigo para NPC1. Vocês viram esse? Deixa eu ver aqui. Sim. Então ele diz aqui, texto para discussão. Planejamento governamental, gestão pública no Brasil. E aí ele diz, elementos para ressignificar o debate e capacitar o Estado. É do IPEA. Artigo para mim. Não sei se vocês estão acompanhando, mas aí o que é que acontece? Esse artigo aqui, e ele tem até um resumo. Bora aproveitar aqui, vou compartilhar aqui a tela para quem está no celular, de repente. Safari. Deixa eu ver aqui, cadê o tal do artigo? Acho que é isso aqui.
É, eu acho que foi. É isso aqui, não é que vocês estão vendo? Ops. É. Então, olha o que ele diz aqui. É o IPEA que fez, tudinho. Aí tem a introdução. E ele diz aqui, olha, o longo século XX do planejamento governamental e da gestão pública no Brasil. Ele fala tudo isso que a gente está falando. E aí depois ele diz, atualizar o debate para o século XXI. Aí, olha só, a visão do gestor público, que são vocês, administradores, acerca do próximo problema da administração. E aí ele vai dando os macetes, ele diz aqui tudo voltado à gestão, tudo voltado a essas técnicas aqui. Ó, aqui o primeiro parágrafozinho que é pequenininho. Planejamento governamental e gestão pública constituem, a bem da verdade, duas dimensões cruciais e inseparável da atuação dos estados contemporâneos. Traduzindo em português, para que a gente tenha uma ferramenta moderna, um estado moderno, uma economia funcionando, administradores alinhados com o pensamento, a gente tem que ter um bom planejamento e uma boa gestão pública. Aí vocês vão riscando, marcando, negritando, vão lembrando da que a gente está falando em sala de aula, e aí vocês destrincham isso daqui tranquilo. Né? Ele fala aqui do Estado, fala dos anos 30, aí olha um negócio, um macete, né, interessante. Depois ele começa a falar desse rapazinho aqui, que foi o bambambam da época, foi o cara que começou, foi ele que deflagrou. Só que assim, deixa eu ver como é que ele foi o cara que permitiu esse pensamento novo. Isso foi evoluindo. Vem a Constituição de 88, sacramenta tudo. Aí depois, nos anos 90, acontece aqui. Aí olha os anos 90 no Brasil. Foi logo depois do... Como é que a gente monta essa pegadinha? Pergunta de prova. Como é que a gente chegou aí? Eu acho que vocês se impactam. A gente chegou capengando aí. Eu acho que vocês se impactam muito com as palavras e vão procurar um negócio muito elaborado, muito difícil. E aí tá do nosso lado a resposta. O que a gente estava falando agora há pouco sobre o que era? A quebra do muro de Berlim, o senhor falou. Beleza. Quando é que foi? Em 89. O que está negritado aqui? 90. Então, a gente começa a... Aqui, ó. Um esgotamento da gestão antiga. Dá para enxergar o negritado, né? Dá. Então, olha o que acontece. É como se a pressão internacional ela foi acolhida pelo Brasil, ou então o Brasil seguiu, ou historicamente aconteceu. Alguma coisa aconteceu no final dos anos 80 para os anos 90, que aí foi todo mundo numa mesma direção. E se a gente fosse falar de palavra-chave, sempre... Né? Olha só, instituições de planejamento governamental. Então, o que é que a gente está falando? Planejamento, 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 planejamento e planejamento. Não a gente não precisa de respostas, não é um negócio muito elaborado, muito enraizado, não é um negócio complexo. É um negócio que vocês já têm condição, já escutaram, já falaram, sabe o que é.
mas às vezes eu acho que vocês estão procurando um negócio muito bonito para falar bonito, lumenamente falando, e aí acabam dificultando. Fenotipicamente. Essa daí. Ando, né? Então, olha só que fala. Contexto de liberalismo econômico da época. E, ó, planejamento e Estado mínimo. Então, a gente começa a ver na teoria como é que acontece, como é que está contando. Eles estão contando uma história. Eles estão aqui contando uma historinha. Tá? Aí, de novo, deixa eu apagar aqui, que é para fazer de conta. Lá. Deixa eu botar aqui. Mas eu nem consigo apagar. Olha, mesmo que eu feche, vocês continuam com o chat não apaga, né? Eu queria apagar Não. o chat para poder... não apaga. Mas, enfim. Então, sem ler o chat, o que era o consenso de Washington? Era um tutorial para os países pobres parar de ser pobre. Aplicados principalmente... Oi? Aplicados principalmente... Em que lugar? Países desenvolvidos. Como é, Pedro? Em países subdesenvolvidos. Em países subdesenvolvidos, principalmente localizados Na América Latina. na América Latina. Ou seja, porque para o resto do mundo, a gente tem uma largura que para o resto do mundo, o Brasil precisa dar certo. Porque se o Brasil dá certo, a América Latina vai no vácuo, ela vai no rumo. Então, historicamente falando, quando se pensa em América Latina, ou pensavam, era o Brasil que era o indutor, por ser grande, por ser produtor de agronegócio, por ser produtor de comida, celeiro de alimentos, por ter clima bom, por ter muito esse litoral da gente todo, ter muito modal logístico. Então, a gente tem uma vantagem perante o resto do mundo muito importante. Aí eu vou... Olha só. Vocês, por exemplo, estão acompanhando essa semana o caso Brasil-Paraguai? Tô vindo pra cá pra comprar, né, pessoal? Cai da moeda, né? Eu vi. Olha o fim dos tempos aqui, ó. Olha só. E aí, como diz aqui na manchete, ó, o jogo virou. Aí gera comentários e tudo. Os paraguaios indo para o Brasil para inverter o negócio. A gente que ia para lá, agora eles estão vindo para cá. Então, isso era para ser preocupante, porque não é a tendência, não, enfim, não era o caminho que se fazia ao longo de todos esses tempos. Esse aqui tá mais chamativo aqui, tá mais sensacionalista, para ver se vocês entendem aqui o negócio. Olha aí. Dá para ver aqui Dá. Então, esse lugar aqui é uma fronteira, não sei quem já foi lá, mas é uma fronteira mesmo, um posto assim da Receita Federal, que aí é como se fosse um pedágio, muita rua indo e voltando, e tem uma ponte grandona, tipo aquela de Mosqueiro, só que mais alta. E aí
o caminho, a maioria é o contrário. É o Brasil entrando no Paraguai. A foto está mostrando o lado contrário, que são os paraguaios vindo para cá, né? E então, para o resto do mundo, isso não é bom, porque se o Brasil não cresce, a América Latina não vai crescer, ou a não ser que alguém se revolte e cresça e passe a gente na frente, entendeu? Aí a gente perde o protagonismo, perde a importância, leva o farelo mesmo e, enfim, a gente vai ter prejuízos históricos. Caramba. Aí, vamos lá, deixa eu ver aqui outra camadas globais. Propaganda aqui do Zoom. Então, o que é que a gente vai fazer? Como vai dar... Vamos fazer aquele esqueminha? Vai dar aqui 1 minuto para começar a piscar. Aí eu vou deixar salvando, deixar gravando. Aí conta de 1 até 5. Aí volta todo mundo para a segunda parte. Beleza? Tá bom. Pode ser. Beleza, vamos embora lá, rapidola.